Galera, mais uma vez sejam muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal de Direito Constitucional aqui no YouTube. E hoje, na nossa revisão, parte 3, nós vamos falar do assunto campeão. Isso mesmo, nós vamos falar do assunto de milhões. Nós vamos fazer hoje uma revisão sobre organização do Estado. Um assunto muito temido, um assunto muito cobrado e, acima de tudo, um assunto muito importante para o direito constitucional. Mas antes de começar, já deixa o like aí no vídeo, né? Já deixa o seu comentário aí, faz a inscrição no canal, compartilha com os amigos, porque a força desse canal aqui são vocês, né? Então vamos lá, porque essa revisão, parte 3 aqui, até eu tô animado, porque eu acho esse assunto muito importante e acho um assunto muito interessante também. Então vem aqui comigo agora, por favor. Nós vamos falar agora sobre organização do Estado. E aí, lembrando, isso aqui é uma revisão. Ó, isso aqui cai muito na prova do CESP, Instituto OCP, Quadrix, provas da OAB, provas jurídicas. Então vamos lá, vamos tentar fazer um esquema aqui do básico ao avançado. Aperta o cinto aí, porque eu vou acelerar. Vamos comigo. Nós vamos começar então falando aqui sobre organização do Estado. A organização político-administrativa do Estado. Essa parte aqui você encontra ali dos artigos 18 ao 33 da nossa Constituição. Todavia, é um assunto repleto de pontos doutrinários e jurisprudenciais. Beleza? E aí vamos começar aqui fazendo uma base. Precisamos dessa base aqui para prosseguir. Primeiro detalhe aqui. Vamos analisar, obviamente, com base aqui no nosso Estado. Nossa forma de governo. Nós sabemos muito bem qual é, só estamos revisando. Nosso regime de governo, nosso sistema de governo e a parte mais importante, a nossa forma de Estado. É aqui que o bicho vai pegar, meu irmão. Vamos nessa. Nossa forma de governo, nós sabemos muito bem que forma de governo é a maneira pela qual estabelece o poder na sociedade e como se relacionam governantes e governados. E nós adotamos na teoria de governo aquela teoria dualista de Maquiavel, onde ele divide em república e monarquia. Nós sabemos muito bem que a nossa forma de governo é a república. E o que eu vou extrair de importante da forma republicana? Os governantes são eleitos para um mandato de prazo certo, eletividade, temporalidade, e você está numa respública, em uma coisa do povo. Então nós temos aqui a responsabilidade em prestar contas. Então nós sabemos muito bem que nossa forma de governo, forma republicana. Nosso regime de governo, todos nós sabemos, não precisamos perder muito tempo, que é o regime democrático. Nós adotamos uma democracia, somos um governo do povo, pelo povo e para o povo. Só que nós temos que entender que a nossa democracia é uma democracia semidireta. E quem nos fala isso aqui é o próprio artigo 1º, lá no seu parágrafo único. Lembra o que ele fala? Todo poder emana de quem? Do povo. Escutei daqui, parabéns. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Então nós temos tanto o mecanismo direto, que quando nós cidadãos participamos diretamente da vida do Estado, como também o mecanismo indireto, que é quando o ato é desenvolvido pelos nossos representantes. Quando você faz a coalizão, a fusão da direta com a indireta, você monta a democracia semidireta ou mista, né? Nosso sistema de governo, nós sabemos também que é o presidencialismo. Afinal, tanto a chefia de Estado, como também a chefia de governo, fica nas mãos de quem? Muito bem, escutei daqui. Hoje vocês estão afiados, né? Fica nas mãos do presidente da República. Então, em 4 minutos, eu relembrei nossa forma de governo, nosso regime de governo, nosso sistema de governo. Só que a base da organização do Estado, dessa matéria tão importante, é a forma de Estado. E para nós, a forma de Estado é algo tão importante que a nossa forma de Estado, que é a federação, ela foi erigida há
condição de uma cláusula pétrea. Então você só vai modificar a nossa forma de Estado se porventura criar uma nova Constituição. Enquanto vigorar a Constituição de 88, se ela vigorar por mais 50 anos, obrigatoriamente a nossa forma de Estado é a federação. Nós somos um Estado federado. Então vem cá. Já sei qual é a nossa forma de governo, nosso regime de governo, nosso sistema de governo, nossa forma de Estado. Só que tudo que eu quero analisar com vocês é com base na nossa federação. Então, vamos lá, porque agora o bicho pega. Partindo então da premissa que nós somos uma federação, o que eu tenho que extrair aqui de importante? Primeiro detalhe, em uma federação, nós temos uma descentralização política. O que é a descentralização política? É quando o ente soberano, no nosso caso a República Federativa do Brasil, ele olha e fala assim, cara, eu não quero fazer tudo sozinho, eu não quero centralizar o poder igual em um Estado unitário. Eu quero descentralizar, eu quero ter ajudantes. E aí então, no nosso caso específico, o que aconteceu? Quando a República Federativa do Brasil, a entidade que possui soberania, ela faz essa descentralização política, ela acaba criando aqui os ajudantes. No nosso caso, nós criamos 4 ajudantes: União, Estados, DF e municípios. E aí, um dos ajudantes, então, o Estado, ele me perguntou assim, tá, todo-poderoso, ente soberano, o que eu ganho para lhe ajudar? Aí eu vou responder, a partir de agora, para que vocês possam me ajudar, eu concedo a vocês, babies, autonomia. A partir de agora, vocês têm autonomia política, administrativa e financeira. Então, vejam bem, na federação, o ente soberano faz a descentralização política e, ao fazer a descentralização política, ele cria, então, os entes federativos. E a esses entes, para que possam ajudar no desempenho das funções, eu concedo autonomia política, administrativa e financeira. Beleza? Só que aí, quando você ganha essa autonomia na federação, você paga um preço, né, por ter essa autonomia. Qual é o preço, professor, que eu pago por ter autonomia? É o preço da indissolubilidade. Então, o segundo ponto muito importante de uma federação é a indissolubilidade do vínculo federativo. E professor, o que é isso aí mesmo que eu não estou lembrando? Isso aqui, baby, é a proibição do direito de secessão. É a proibição do direito de retirada. Então, o preço que você paga hoje para ter essa autonomia na nossa federação é o preço da indissolubilidade. Eu não vou permitir secessão. Eu não vou permitir que o engraçadinho tente declarar independência. Para nós, isso é tão importante que o artigo 1º da Constituição começa como? A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel de estados, DF e municípios. Professor, se algum perturbadinho tentar a secessão, o que acontece contra ele? Se você tenta a secessão, isso aqui você pode ser punido por meio de uma intervenção, que é um dos mecanismos de manutenção que nós temos na federação. Se você tentar fazer isso aqui, eu tomo provisoriamente a sua autonomia para você aprender e entrar de novo aqui nos trilhos, entrar na rédea. Então nós já sabemos que nossa forma de Estado é uma federação, nós sabemos que na federação ocorre a descentralização política e através disso os entes ganham autonomia, e o preço que eu pago pela autonomia é o preço da indissolubilidade. Eu já sei também que em uma federação, na nossa federação especificamente, a forma federativa, de Estado, ela ganhou a condição de cláusula pétrea. Beleza? Então, a forma federativa de Estado ela é uma cláusula pétrea, assim como o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. São as nossas cláusulas pétreas
aquele núcleo que não pode ser abolido, que está previsto lá no artigo 60, parágrafo 4º. Beleza? Outro ponto importante que nós temos que lembrar sobre a nossa federação é que uma federação ela pode ser criada de duas formas. Ela pode ser criada por agregação, fruto de um movimento centrípeto, de fora para dentro, ou ela pode ser criada por desagregação, que é quando você era um estado unitário, centralizado, e aí você se descentraliza a fim de criar a federação. Quando você sai de um estado unitário, como era o caso do Brasil, e vira uma federação, nós falamos que essa federação, que é o caso da nossa, é uma federação por desagregação ou segregação. Ela é fruto de um movimento centrífugo, de dentro para fora. Olha quanta coisa nós revisamos até agora em 11 minutos, né? Só que vamos lá. Já sei então esses detalhes aqui da nossa federação. Só que na federação tem um ponto aqui muito importante, que é a repartição de competências. Em uma federação, pessoal, é imprescindível você repartir competência. Porque olha aqui, a nossa federação, a nossa empresa tem 4 sócios. União, Estado, DF e município. E aí eu não falo o que cada um tem que fazer. Isso vai virar, ao invés de uma organização, uma desorganização de Estado. Então, por isso, é imprescindível que a própria Constituição venha e faça a repartição de competências. O que eu destaco de importante com base na repartição de competência? Vamos lá, eu espero que vocês estejam anotando tudo, né? Sabemos, então, que na federação é muito importante que haja repartição de competências. Essa parte aqui, o que você precisa observar? Primeiro, o que nós utilizamos na Constituição de 88 para repartir competência? Nós utilizamos um princípio chamado de princípio da predominância. Princípio da predominância do interesse. Para eu saber quem fica com a matéria, eu vou ter que analisar se essa matéria tem abrangência nacional, se ela tem abrangência regional ou se ela tem abrangência local. Matérias de abrangência nacional, quem cuida é a União, regional fica nas mãos do Estado, local, por sua vez, fica nas mãos do município. Beleza? Então, matérias de abrangência nacional, União, regional, Estado, local, município. Lembrando que o DF é um ente híbrido, né? Então, ele é tanto Estado quanto município, ele fica no meio termo. Segundo ponto, quando nós falamos da repartição de competência, nós não podemos esquecer outro detalhezinho que as bancas gostam muito, que é esse aqui, quer ver? União e municípios. E aqui eu vou colocar os estados. Em regra, União e municípios possuem competência expressa, possuem competência enumerada. Pessoal, em regra, as competências da União e dos municípios estão previstas expressamente na Constituição, diferentemente a competência do Estado. Em regra, o Estado possui competência residual, que pode ser chamada em prova de remanescente, reservada ou não enumerada. Você já percebeu o que a Constituição fala? Ela fala assim: compete aos estados tudo aquilo que não seja vedado por essa Constituição. Como que você chega na competência do Estado? Tira o que é da União, tira o que é do DF, tira o que é do município. O que sobra é do Estado. Por isso que é chamado de competência residual. Agora vem cá. A União e os municípios possuem competências expressas, certo? Os estados possuem competências residuais, certo? Agora, devido ao fato de União e município só possuir competência expressa, não. União e município também possuem competência residual, só que de maneira excepcional. Bem como Estado
possui competência expressa, só que também de maneira excepcional. Então todos têm a expressa, todos têm residual. Só que nós temos que ver onde é regra, onde é exceção, por isso eu fiz questão de colocar aqui. Por exemplo, exemplo clássico de prova. Compete aos estados legislar sobre gás canalizado. É uma competência do estado que está expressa, mas isso não é regra, isso é uma exceção. Próximo detalhe. Já sabemos então o que nós utilizamos para repartir competência, né? Já sabemos então essa história de competência expressa, competência residual. Só que veja bem, quando você vai repartir competência, como que funciona isso aqui? Na Constituição, basicamente, você tem dois tipos. Você tem competência administrativa, que eu também posso chamar de material ou não legislativa, que aí você fica com elas lá no 21 e no 23. E você tem competências legislativas, que estão, por sua vez, no 22 e no 24. Vamos relembrar alguns detalhes aqui? Claro, professor! Primeiro, competência do artigo 21 e do 23 são competências administrativas. Competência administrativa é competência de execução. Competência legislativa é competência de criação. As do 21 são competências administrativas exclusivas da União. Por serem exclusivas da União, elas têm uma característica importante, que é a indelegabilidade. Tudo que está no artigo 21 só pode ser executado pela União. Se Estado, DF ou município tentar, não tem conversa, é inconstitucional, invasão de competência. Ao passo que no 23 nós temos competências comuns. Comuns porque que todos vão participar. União, Estados, DF e municípios. Agora, quando eu venho para as competências legislativas, 22 e 24, no 22 nós temos as privativas da União, ao passo que no 24 eu tenho as competências concorrentes. Primeiro detalhe, competência comum participam todos, União, Estado, DF, município. Competência concorrente não. Competência concorrente participa União, Estado e DF. Município, em regra, não participa de competência concorrente. Agora, cuidado. Embora o município não participe de competência concorrente, o artigo 30, inciso 2º, fala que o município pode suplementar tanto a lei federal quanto a lei estadual no que lhe couber. Agora, vem cá. As competências do 21 são competências administrativas exclusivas da União, portanto, são indelegáveis. As do 22 são competências legislativas da União, só que elas são o quê? Privativas. Se são privativas, elas têm uma característica, que é a delegabilidade. Isso aqui é uma revisão, né? Como que você delega competência privativa? Tem que ser feito por lei complementar, você delega para estados e DF e você só pode delegar competências específicas. Beleza? Como que funciona a competência concorrente? Vamos relembrar? É uma revisão. União faz norma geral. Quando a União faz norma geral, Estado pode fazer o quê? Estado pode suplementar. Estado e DF pode criar normas específicas. Então, se a União criou norma geral, Estado e DF só pode fazer norma específica. Ponto. Agora, diante da inércia da União para criar norma geral, Estados e DF assumem competência plena. O que é isso? Pode criar tanto a geral como a específica. Então, eu chego na sua prova e falo, gente, na competência concorrente, Estado pode criar norma geral? Pode. Desde que não tenha sido feita pela União. Porque se a União fez geral, o Estado só faz específica. Ok? Agora, olha que interessante. Eu esperei a União criar uma norma geral para que o Estado pudesse criar uma norma específica. Isso não aconteceu. Então, eu, Estado, assumi competência plena. Criei geral, criei específica. Um ano depois, a União resolveu sair da inércia e acabou criando uma norma geral. O que acontece? Eu olho se essa norma geral da União está compatível com essa do Estado, que já existe. Estando compatíveis, permanecem as duas. Só que a Constituição fala o quê? Que, vindo a da União posteriormente, de forma superveniente, a do Estado nas partes contrárias,
A do Estado fica o quê? Suspensa. Ele vai trocar suspensa por revogada e a questão vai estar o quê? Errada. Beleza? Fica suspensa e não revogada. Lembrando, competências privativas da União, o Estado e DF só mete o bedelho se delegar. Se não delegou e fez, não tem conversa, é inconstitucional. Tranquilo até aqui? 20 minutos, olha quantas informações eu já passei nessa revisão. Lembrando, falar em primeira mão para vocês. Dia 25, provavelmente, eu começo mais uma mentoria popular. É isso mesmo. São 90 dias de imersão de constitucional administrativo comigo por apenas R$ 75. São vagas limitadas, óbvio, né? Quem já fez, né, pode confirmar o que eu estou falando. Né? É material de segunda a sábado. Claro que tem uma forma diferente que eu entrego esse material. Então, se você não quer perder a próxima mentoria popular, me manda logo um zap. 90 dias de imersão por 75 à vista. Só eu faço essas maluquices. 61 98123 5582. É a forma mais barata que você tem para iniciar, para aperfeiçoar, para melhorar os seus estudos no constitucional e no administrativo. Vem comigo. Só que eu não acabei aqui não. Não acabei mesmo. Já sei alguns detalhes da federação, já falei um pouco de repartição de competência, só que eu quero ainda falar aqui de dois detalhezinhos. Eu quero falar aqui, vou mudar a cor, sobre o DF e sobre o território. Vamos lá? Posso? Vamos. Primeira coisa que você tem que entender. O DF, ele é chamado de ente... Opa! Ele é chamado de ente... O que é isso? Anômalo. Ele é o ente diferente da nossa federação. Por quê? Porque o DF, ele é híbrido. O DF, ele é tanto estado como também município. Por isso que é muito comum você escutar por aí falando que o DF tem competência cumulativa, porque ele tem tanto competência de estado quanto competência de município. Então o DF é um ente anômalo porque ele é híbrido, ele é estado, município, por isso ele tem competência cumulativa. O DF, ele é organizado por uma lei orgânica. Né? A Constituição do DF é uma lei orgânica. Essa lei orgânica, ela tem que ser votada em 2 turnos. Você tem que observar o interstício mínimo de 10 dias entre o primeiro e o segundo turno. Quórum de aprovação, 2/3 da Câmara Legislativa. E lembrando, segundo o Supremo Tribunal Federal, a lei orgânica do DF, ela tem status de Constituição Estadual. Ela tem nome de Constituição de município, lei orgânica, mas ela tem status de Constituição do Estado. Prosseguindo, não esqueça esses 6 órgãos do DF. Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiro Militar, agora a Polícia Penal, que veio com a emenda 104, o Ministério Público e o nosso Poder Judiciário. O que eu não posso esquecer? Eu não posso esquecer que a minha Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiro Militar, Polícia Penal, Ministério Público e o Judiciário DF, eles são organizados e mantidos pela União. Eles estão no DF, mas eles não são do DF. Inclusive, aproveitando o ensejo aqui, não deixa de ler a súmula vinculante 39, que fala que compete à União legislar sobre o vencimento de policial civil, militar e corpo de bombeiros militar do Distrito Federal. Isso aqui é importante demais e cai em outros locais. Você quer um exemplo? Sempre falo isso. No 5º Constitucional. Como que funciona o 5º lá no Judiciário? Também tem no edital de vocês. Órgão de classe faz lista sêxtupla. OAB ou Ministério Público. Mando para o tribunal, ele reduz para uma lista tríplice. Depois que o tribunal reduz para a lista tríplice, eu mando para o chefe do executivo, para que em 20 dias ele escolha um e faça a nomeação. Se eu estiver falando do TJ de qualquer estado, eu ia mandar para o governador. Se eu estiver falando do TJ do DF, eu tenho que mandar para quem? Para o presidente. Por qual motivo? Porque o Poder Judiciário do DF é organizado e mantido pela União. DF, eu não posso esquecer que ele não pode ser dividido em municípios. Né? Isso é uma proibição da própria Constituição
E eu não posso também confundir em uma prova Brasília e Distrito Federal. DF é o ente, DF tem autonomia. Eu costumo falar que Brasília, só tomar uma aguinha, falei demais já. Brasília tem todo um glamour constitucional. Brasília é a capital federal, Brasília é a sede do governo federal, é a sede do governo do DF, mas Brasília é simplesmente uma parte que fica dentro do DF. E aí de vez em quando ele fala que a capital federal possui autonomia. Não, quem possui autonomia é o DF, né? Brasília, a capital federal, ela não possui autonomia. Outro detalhezinho, já estou fechando a revisão de hoje, prometo. Gostou? Curte o vídeo aí, marca um amigo, fala de alguém aí, manda nos grupos aí, por favor, dá essa força pro professor, eu estou aqui diariamente me dedicando a vocês. Por último, eu quero só falar aqui um pouquinho dessa figura esquisita que são os territórios. Primeiro, eles não existem hoje, mas podem ser criados. O artigo 18, parágrafo 2º da nossa Constituição, fala que territórios podem ser criados por lei complementar. O território, uma vez criado, ele vai ser fruto de uma descentralização administrativa territorial. Por isso que você escuta por aí direto falando que território não vai ser ente. Território não vai ser ente por quê? Porque uma vez criado, esse território, ele será pertencente a quem? Ele será pertencente à dona União, porque ele é fruto de uma descentralização administrativa da União. Então, se ele pertence à União, por sua vez, ele não possui autonomia. Ele não é ente federativo. Então, eu já sei que hoje nós não temos, mas podem ser criados. Uma vez criados, eles não serão entes federativos, porque eles pertencem à União e por isso não têm autonomia. Só que tem alguns detalhes aqui que eu gosto muito de mencionar. Só mais um detalhe aqui. Diferente do DF, território ele pode ser dividido em municípios. O DF não pode, o território pode, e é daqui, inclusive, que vão surgir os tais municípios federais, que a Constituição fala. Municípios federais porque o território pertence à União. Agora, olha que interessante isso aqui. Órgãos do território. Uma vez criado, território vai ter legislativo? Território vai ter executivo? Território vai ter judiciário MP? Vamos lá, presta atenção aqui. Uma vez criado um território, território vai ter poder legislativo? Sim. Nós vamos ter ali uma Câmara Territorial. Ninguém sabe para que vai servir, mas vai ter. Cai em prova de vez e nunca. Executivo, esse cai. No território, nós vamos ter um governador. Só que diferente de um governador de um estado do DF, que é um governador eleito, esse governador aqui, ele vai ser indicado e nomeado por quem? Pelo presidente da República após a aprovação do Senado Federal. Então, diferente de um governador de estado do DF que é eleito, esse aqui vai ser indicado e nomeado pelo presidente da República após a aprovação do Senado Federal. Para fechar, Judiciário e Ministério Público. Você já percebeu que aqui nós temos o TJDFT e o MPDFT? Por que o T no final? Vou te explicar agora. Se eu criar um território e esse território ele tiver até 100 mil habitantes, o TJ dele é o TJDFT, o MP dele é o MPDFT. Se eu criar um território e esse território ele tiver mais de 100 mil habitantes, aí sim ele tem um TJ próprio e um Ministério Público próprio. Beleza? E um detalhezinho, se criarmos um território, ele também é interessante especificar isso aqui, que ele vai eleger 4 deputados federais.
O número de deputados federais, de acordo com o artigo 45, é proporcional à população, não é? Não podendo nenhum estado ter menos de 8 ou mais de 70 deputados federais. Só que no território não vai ser assim. Se criar um território, ele pode ser maior que São Paulo, ele pode ser menor que o DF. Enquanto ele for território, ele elege invariavelmente 4 deputados federais. Cara, acelerei. Veja quantas informações nessa revisão de hoje, né, em apenas 30 minutos. As pessoas às vezes não dão valor nesse trabalho, mas é coisa pra caramba aqui. Né? Aqui eu reduzi muito tempo de estudo nessa revisão. É revisão, não tem como explicar tudo. Às vezes eu demoro uma aula para falar sobre território e tal, mas aqui é uma revisão. Então, tá aí mais uma revisão para vocês. Se tiver muito comentário, vai ter mais amanhã. Quero ver, eu preciso de vocês na minha vida. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho de vocês. Vamos juntos aqui, porque o objetivo desse canal sempre foi e sempre será a sua aprovação. Um grande abraço. Valeu!